Fala aí, meu, beleza? Tranquilo. Boa tarde a todos os presentes, professores, Rodrigo, meu nome é Davi, e uma pergunta que é baseada no que você contou das suas experiências internacionais com o empreendedorismo. Quais são as maiores barreiras do empreendedorismo no Brasil e em que os empreendedores brasileiros podem e devem aprender com os empreendedores de fora? Show! Muito boa a sua pergunta. Davi, obrigado pela sua participação. Número 1, a primeira barreira para o empreendedor brasileiro é a sua cultura. Essa é a primeira barreira. Porque o pessoal fala, empreendedor é assim, ó, tem por oportunidade e tem por necessidade. Tem um terceiro empreendedor, que é a maioria do empreendedor brasileiro, que é pior, que é por oportunismo. Não é nem oportunidade nem necessidade, é oportunismo, é voo de galinha, que é o quê? Vou, já cai, vou, já cai, vou, já cai. O cara não olha e fala assim, pô, eu vou começar isso aqui, depois eu vou para lá, em 5 anos, porque quando você começa a olhar para 5 anos, você já está disposto a viver aqueles próximos 5 anos colocando energia naquilo. Quando você não olha para 5 anos, olha para 5 dias, a sua disposição acaba com 5 dias. E o mais importante para a gente é qual é a nossa motivação. Por quê? O que é a motivação? Motivo para agir, não é? Motivo para ação, motivação. Se o nosso motivo para agir é um motivo de 5 dias, depois de 5 dias acaba o motivo. Para mim, todo mundo fala, é a legislação, é a burocracia. Esquece. Burocracia serve para todo mundo. Eu enfrento, o meu concorrente enfrenta. Tá tudo certo. Tá certo? Se só eu enfrentasse era um problema, mas não é. E número 2 que você perguntou, cara, que vai de encontro a isso. E nós temos outros problemas, tá? É que eu não vou ficar falando de todos eles, mas para mim esse é o maior. Número 2 é simplicidade. A complexidade, essa frase é legal para você levar. A complexidade é inimiga da execução. Vocês ouviram? A complexidade é inimiga da execução. E aí, tem um monte de gente que para se achar inteligente e para falar para os outros que é inteligente, cria um negócio complexo, que só ele entende. Vocês já viram ou não isso aí acontecer? O cara cria um negócio lá, rapaz, que só ele entende. Eu fico olhando para aquilo lá e falo, rapaz, esse cara, olha, sou meio burro, que eu não entendi nada do que ele está falando. Mas no fundo nem ele está entendendo. E aí o que acontece? Ele não executa. E as coisas só acontecem quando você executa. Se você me perguntar, alguém me perguntar assim, Rodrigo, a ideia é importante? 1%. 99% é a execução dela. Porque eu duvido que a sua ideia inicial seja o produto final. Eu duvido. A sua ideia não é o que o outro vai comprar, lá na ponta, da ideia até a construção do produto. Por quê? Porque quando você começa a executar a ideia, o produto vai se construindo, a ideia vai se moldando, ela vai mudando. O conhecimento só enriquece quando é compartilhado. O segundo problema da diferença daqui para o Vale do Silício principalmente, tá? Porque, por exemplo, eu vou para a Europa agora. A gente dá lá na Europa, cada cidade, a IBM dá 24 mil euros para os vencedores de cada cidade. Cara, esse vencedor, eu estou mais preocupado em quanto ele vai conseguir executar aquilo que ele está fazendo, do que o quanto aquele negócio é mirabolante. Você entendeu? A principal diferença entre Vale do Silício, eu estou falando, não estou falando de exterior, porque exterior, puta, é grande demais. Vale do Silício, que é a região mais inovadora do mundo, e Brasil, ou até comparando com a Europa, complexidade é inimiga da execução. O cara aqui no Brasil, ele acha que quanto mais complexo ele for, melhor vai ser, e não vai ser. Simplicidade é a chave do sucesso. Simplicidade é a chave do sucesso. Beleza? Valeu, cara. Obrigado, Davi. Valeu, gente. Aliás, tem um negócio que é curioso, né? Antigamente, tinha uma coisa, e eu tinha essa cultura. Vou falar de mim. Não estou falando de ninguém, não. Estou falando de mim. Há 5 anos, se a professora Vanessa fizesse um contato comigo, eu podia responder na hora, igual eu fiz. Mas eu ia falar, não, vou demorar uns 3 dias, para ela achar que eu sou importante pra caramba.
Aí que coisa de ridículo. Só que todo mundo faz isso. Não precisa fazer isso. Eu fico muito nervoso, porque os caras, não, vou demorar uns 3 dias, que assim eu finjo que eu sou importante. Eu vi lá a mensagem, ocasionalmente, acho que eu respondi na mesma hora, porque eu tava aqui, ó, vocês viram que eu não saio desse bichinho aqui, né? Aí tava aqui, ó, aí eu falei, opa, caiu a mensagem, vem na FATEC, pô professor, obrigado, eu não vou conseguir ir na FATEC em setembro, porque eu vou estar morando em Berlim, mas se você quiser eu vou em agosto. A professora, nossa, já respondeu, é claro, a simplicidade é amiga do sucesso, a complexidade é inimiga da execução. Hoje eu estou executando, faz o quê? Uma semana, professora, que você entrou em contato? Uma semana, 10 dias? Quando foi? Uma semana, né? Uma semana ela entrou em contato comigo, eu já estou aqui, ó. Olha que maravilha. Temos ou não temos uma nova história nas nossas vidas? E se eu fosse ser complexo e demorar 3 dias? Nem em 2016 eu vim aqui. Próxima pergunta, quem levantou a mão? Tá lá, ó, lá no fundo. Rapaz, o cara é grande, velho. Eu preciso que você faça uma pergunta facinho, só para eu ser legal com você, hein? Pelo amor de Deus. Fala, Rodrigo. Fala aí, cara. Tudo bem? Beleza? Eu sou o Ricardo, eu sou do primeiro ano. Ih, não tá funcionando o microfone dele. Vou filmar você aqui no meu Snapchat. Quem tiver Snapchat, quem tem Snap aí? Levanta a mão, Snap. O meu Snap é rb.barros, rb.barros, tá? E todas as outras redes sociais é @RodrigoBarrosTV, para todas as outras redes, mas o Snap é rb.barros. Fala aí, meu. Beleza, Rodrigo. Ricardo, primeiro semestre de ADS. Você falou que a arrogância foi o que fez você ficar meses dando murro e ponta de faca no Vale do Silício. Eu queria saber, depois que você passou por isso, quais foram os desafios tecnológicos que você encontrou para entrar, para realmente fazer parte do pessoal, dos desenvolvedores lá, do pessoal que cria dentro lá do Vale do Silício? Pô, show de bola, velho. Obrigadão pela tua pergunta. Cara, depois disso, a primeira coisa que eu fiz foi entender que dentro das minhas forças não existia tecnologia. E no fundo, eu queria criar uma empresa de tecnologia. Só que eu tinha muitas forças para fazer isso que não era tecnologia. Número 1, uma força que eu tenho. Se você vier aqui agora, mas não faz isso não, e me der um monte de porrada no estômago, cara, eu vou aguentar, velho. Mas não é porrada física assim não, é falar só, viu? Eu vou aguentar. Eu tenho muita resiliência como ser humano. Eu aprendi a ter resiliência desde o futebol, porque eu tomava muito na cabeça. Eu morava fora de casa desde os 15 para 16 anos. Eu apanhei na vida, apanhei muito na vida. Então apanhar como empreendedor é um negócio tranquilo para mim. É fichinha, sabe fichinha? Eu com 15 anos estava morando lá no Beira-Rio, embaixo do estádio lá, tomando tapa todo dia lá, velho. Eu ia dormir, os negros me chegavam a almofada, travesseiro e sentava ali a porrada. O outro meio à esquerda mandava me bater para jogar no meu lugar. Então, pô, tenho resiliência, vai ser fácil isso aqui. Então eu tenho mais resiliência do que a maioria, isso eu tenho certeza. Assim, ó, eu não estou falando de vocês, o mundo, eu tenho certeza que como empreendedor eu sou um dos caras mais resilientes do mundo. Tenho certeza, porque eu me conheço, essa é uma força minha. E eu olhava para os startups lá, e eu olhava e falava, cara, esse é um diferencial que eu tenho em relação a eles. Eles entendem de tecnologia, eu não, mas eles não têm resiliência, eu tenho. Número 1. Número 2, eu sou um bom comunicador. Sendo um bom comunicador, eu fiquei na televisão 10 anos aqui no Brasil. Eu falei, cara, eu conto história melhor do que esses caras. Esses caras podem ser bons desenvolvedores, mas eles não são bons contadores de histórias. A minha história vai ser mais legal do que a dele. Então eu comecei a criar uma boa história em cima da minha visão, que era construir a maior plataforma em vídeo do mundo, focada na vertical de empreendedorismo. Eu estudei esse mercado, então assim, eu não tinha a menor ideia de como é que construía essa tecnologia, mas a história eu criei, e ela ficou boa, que era o seguinte, 2017, vídeo vai representar 75% do conteúdo digital. Número 1, eu estou falando de vídeo, então, ó, tá legal. Facebook, maior investimento hoje, vídeo. Beleza. Número 2, as plataformas que tem hoje não verticalizam conteúdo. Portanto, você na hora de consumir,
tem dificuldade de encontrar o conteúdo que faz sentido para você. Porque por melhor que seja o algoritmo do YouTube, você assiste tanta coisa diferente lá, que quando você quer focar em uma, é difícil. Beleza. Número 3, se eu fizer curadoria desse conteúdo, eu vou vender uma coisa para você. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Se você quiser criar uma empresa hoje, cria uma empresa que venda tempo. Tempo. Esse é o maior ativo do ser humano, é tempo. As pessoas não têm tempo. Eu criei um negócio que vende tempo. Você fala assim, o conteúdo que está na hands-on, está no YouTube? Tá. Mas o conteúdo que está na hands-on, quantos vídeos estão lá? 3.000. E no YouTube? Bilhões. Eu já comecei a me diferenciar, não comecei? O conteúdo que está no YouTube tem curadoria? Não. O conteúdo da hands-on tem? Tem. Caramba, faz sentido isso que você está falando, Rodrigo. Não faz sentido o que eu estou falando? Olha a história que eu criei. Fui lá para um engenheiro de performance do Netflix. Eu estou falando o meu acerto, mas eu falei com 20 caras de tecnologia para chegar em um, tá certo? 20 não, foram mais. Engenheiro de performance do Netflix. Por quê? Porque esse cara já está em vídeo, ele já entende de performance, tá certo? Você deve ser um cara de programação ou não? Legal, ele já entendia de performance. Cheguei para esse cara e falei, velho, seguinte, quero fazer isso, isso e isso. Montei a minha história, era uma força que eu tinha, certo? Ele falou, pô, isso aí faz sentido. 2 reuniões, 3 reuniões, 4 reuniões, 5 reuniões. Cheguei para o cara e falei, você quer vir ser meu sócio? Vou te dar 5% da empresa. O cara trabalhando no Netflix, olhou e falou, cara, isso aqui faz sentido, a ideia é boa, a visão é legal. O Rodrigo é um cara que tem histórico empreendedor, tem resiliência e mais do que isso, é um cara que sabe executar, porque eu já estava há 8 meses no Vale do Silício e eu já tinha gravado vídeo com tudo quanto era gente, mas eu ainda era uma web TV, eu era uma empresa de modelo mental de serviço. Depois eu mudei para modelo mental de produto, que foi quando eu comecei a escalar. Enquanto eu era serviço, não tem escala. Quando eu viro produto, eu tenho escala. Trouxe o cara de tecnologia. Aí depois, estou eu e o cara de tecnologia. Quem mais a gente precisa? Preciso de um cara de estruturação. Porque eu sou um empreendedor, eu sou um criador. Eu preciso de um cara com mais foco de gestão. Vamos trazer esse cara. Eu não era, o cara de tecnologia não era. Eu fui lá e trouxe meu COO. Dei 5% para o CEO também. O CEO veio para a empresa. Vamos continuar estruturando a empresa. E assim a gente está seguindo a nossa vida. Todos os funcionários da Hands-On hoje são sócios da empresa. Todos, sem exceção, todo mundo tem participação. Pra você entender. Não é 5% para todo mundo não. Mas, e como é que funciona? Vou aproveitar para contar para vocês. Funciona assim, ó. O cara entra, ganhou 5%, ele não ganha na entrada. Ele ganha assim, a cada ano ele vai se vestindo de um percentual. Até chegar a 4 anos e ele ter todo o vesting, vai ser vestido de todos aqueles 5%. E hoje o nosso pacote está em 0,8% e a tendência é esse pacote diminuir. Por quê? Quanto mais a empresa cresce, menos pacote, menos ações o cara que entra ganha. Tá certo? Então o cara que entrou antes, ele leva vantagem, ele tem um percentual maior. O cara que entra depois, leva um percentual menor, porque ele está correndo menos risco. Mais risco, mais retorno. Menos risco, menos retorno. Fair? Então, foi assim que funcionou para eu buscar as minhas forças através de outras pessoas. Respondido? Valeu, cara. Obrigado pela participação. Boa pergunta. Valeu. Tudo bem? Boa tarde, Rodrigo. Meu nome é Tassiana. I'm an English teacher here. Oh, great. Então, normalmente eu não perco a oportunidade de perguntar aos nossos convidados, né, quando eu posso, que eu vou te perguntar agora. Será que você pode falar umas palavras aqui para os nossos alunos da importância da aprendizagem do inglês ou da língua estrangeira nesse mundo empreendedor? Obrigada. Professora, obrigado pela participação. Vou contar uma história também, gosto de contar história, né? Quando, em 2000, eu jogava aqui no Brasil, onde eu estava jogando na época? Caramba! Estava na Portuguesa, e eu recebi uma proposta para jogar nos Estados Unidos. E aí,
Fechei uma proposta, eu fui. Cheguei lá, parei e tal, desceu lá, avião, não sei o que, vai pra casa, não sei o que. Chega lá, o cara já me pega, me leva pra treinar. Falei, rapaz, nem cheguei, já vou treinar, velho. Não, vou treinar, tá. Beleza, fui pro treino lá, treinei e tal, não falava inglês, mas jogar bola eu sabia, né? Aí eu, vamos lá, vamos jogar bola, cara, é tudo igual? Beleza. E pá, joguei bola, chutei, pá, não sei o que, beleza. Dia seguinte, treino de novo. O cara começou a falar lá da parte tática do time e tal, beleza, tá bom, tudo bem? Beleza. Sábado jogo. Tinha acabado de chegar. Cheguei na quarta, joguei sábado. Vou pro jogo, tal, não sei o que. Tô jogando, sai uma falta. Eu sempre bati bem falta. Só que eu não treinava falta. Aí o moleque do meu time fala, não, eu sou batedor de falta. Eu, não, beleza, velho, só uma só, deixa eu pegar aqui, ó, tranquilo. Aí, não, é que sou eu que bato falta aqui. Eu falei, não, velho, fica sossegado, velho, deixa que eu bato aqui. Pum, peguei mal na bola pra caramba, bola na barreira. Tuf, contra-ataque e gol dos caras. Falei, puta que pariu. Comecei bem pra caramba. Aí, o cara me tirou, o treinador me tirou do jogo. Vai, vem cá. Saí do jogo, ele começou. Falei, edita. Bom, para resumir, tomei uma comida de rabo que eu nem sabia o que era aquela comida de rabo. Segunda-feira eu cheguei para treinar, mas daí já cheguei igual um gatinho, né? Tinha chegado lá igual um leão, fiquei igual um gatinho. Aí começou o treino, não sei o que, tal, corre, tal, beleza. Tomei uma dura lá também que eu também não entendi. Na terça-feira começa um outro treino. E aí o treino era o seguinte, aqui era o meio, na verdade era metade da metade do campo. Então aqui é o meio do campo, o treino tem essa metade do campo. Então você vai ter 4 times. Então um time de 5 contra 5, 3 times, 5 contra 5 contra 5. Ou 6, 6, 6, vai. Então você está aqui, depois de 10 passes aqui, 10 passes, você passa para o campo de lá e vai marcar. Tá certo? E eu comecei, eu batia bem na bola, 10. Só que eu tinha entendido que quem batesse na bola ficava no campo de cá. Eu não tinha entendido que quem batesse na bola era para ir para o campo de lá. Não tinha entendido. Daqui a pouco, o cara do meu time, ei, Rodrigo, porque o cara era El Salvadorenho. Rodrigo, vem, então, vem. Aí, o treinador vira, you're lazy. Aí eu, você também. Aí eu virei pro cara, pro El Salvadorenho e falei, o que ele falou? Não, esquece. O que ele falou, rapaz? Tu és vagabundo. Falei, vagabundo? Cheguei pro treinador, ó, fecha o ouvido aí. Vagabundo é o caralho, rapaz, vai se ferrar, meu. Ô, sou vagabundo não. Ele também não entendeu nada. Sai do treino. Pô, não tinha nem uma semana, eu cheguei na quarta, isso foi na terça. Aí o cara acabou o treino, ele me chamou. Chamou eu e chamou o Salvadorenho. Traduz aí pra ele. Fala pra ele que se ele não entendeu o treino. Aí eu falei, fala pra ele se ele não percebeu que eu não falo inglês. Aí ele falou, você não percebeu que ele não fala inglês? Aí ele falou, fala pra ele que ele tem 2 semanas pra aprender, ou senão volta pro país dele lá, vai. Eu achei que era brincadeira. Quarta-feira nada, quinta-feira nada, sexta-feira nada, sábado não joguei. Falei, deu ruim mesmo. Fui lá falar com ele, pô, coach, I'm speaking English. Aí ele falou, enquanto você não aprendeu o inglês, você não vai jogar. Falei, caramba. Só que lembra que eu falei pra vocês que quando eu coloco energia de verdade? Em uma semana, professora, eu assistia 5 filmes por dia, filme em inglês, legenda em inglês. Sabe aquele Jerry Maguire? Já assistiu? É o meu filme preferido, mas eu acho que eu assisti 132 vezes aquele filme. Por quê? Porque aí eu assisti o filme, eu já sabia o que ia acontecer. Então eu ficava olhando para a palavra, via como é que soava a palavra, e em uma semana, vocês podem acreditar, em uma semana eu entendia tudo que o treinador falava. Não é que o inglês foi importante na minha vida,
Inglês mudou a minha vida. Primeiro porque se eu não tivesse aprendido naquele momento, eu teria voltado pro Brasil, porque o cara era louco. Hoje o cara é meu amigo, mas ele era doidão, doidão mesmo. Mais que eu, ó que passei mais que eu, putz, vida. Mas é mais que eu. O cara ia me mandar de volta. Só que depois daquele dia que eu aprendi inglês, a minha perspectiva de mundo mudou. Não é que, eu falo outra língua. Não, eu sou outro ser humano. Então, pessoal, falar outra língua e falar o inglês, aprender o inglês, vai fazer de você um outro ser humano. Não é que é importante, é fundamental. Hoje, para trabalhar lá na nossa empresa, o Diegão, por exemplo, que está com a gente há 10 anos, só está com a gente lá na hands-on fazendo coisa porque está com a gente há 10 anos. Porque todo mundo lá fala inglês. Não tem como não falar inglês. Não tem como. Você não fala inglês, é uma coisa que não sabe andar. Você não sabe andar? Não sabe andar, não tem culpa. Entendeu? Então, é importante pra caramba, professora. A historinha foi boa, né? A historinha? Foi boa, tá bom, valeu. Obrigado. Perguntas? Tem aí. Rapaz! Olha que gato, meu! Mais ou menos, né? Mais ou menos. E aí, cara? Tudo bem? Bem. Meu nome é Leandro. Queria perguntar uma coisa para o senhor. Você falou que desde pequeno você já teve a visão empreendedora, né? Tocava figurinha com o pessoal, já queria ganhar alguma coisinha lá. Se você fosse uma criança que gostasse de brincar normal, uma pergunta pessoal, como que você seria Rodrigo Barros hoje? Mas você acha que porque eu gostava de vender figurinha eu não brincava normal? Porque às vezes o diferencial, que às vezes você tem uma visão para sua vida, que às vezes vem desde pequeno, às vezes demora um pouquinho para você perceber aquilo que você enxerga, né? Eu acho que eu entendi. Assim, eu acho que entendi o que você quer dizer. Mas assim, eu brincava normal, viu? Até de médico eu brincava com as menininhas. Mas é o seguinte, cara, eu tenho um filho de 6 meses. A única certeza que eu tenho para a vida do meu filho é que eu quero empoderá-lo, encorajá-lo a fazer o que ele tem vontade de fazer. Porque, pessoal, olha que curioso isso. A gente nasce criativo, viu? Mesmo você nasceu criativo. Todo mundo nasce cheio de coisa na cabeça. Aí você é bebê. Meu filho agora, por exemplo, ele já dá tchau, ele sorri o tempo todo, toda hora ele está sorrindo, tal. Tudo bem que eu acredito muito na teoria de Freud da energia, então eu acho que tem muito a ver com a energia da casa. Então eu acho que a energia da casa ajuda meu filho a ser um cara sorridente, feliz e tudo mais. Até porque eu acordo desse jeito todo dia, não é só hoje não na FATEC. Então, eu acho que tem a ver. Mas no fundo, o que acontece durante a vida? Você faz 2 anos, cuidado para não cair, para não bater a cabeça. Aí você faz 5 anos, vai lá, põe a roupa que a mamãe está mandando, toma isso aqui, você não vai fazer isso por causa daquilo, você não vai fazer aquilo outro por causa daquilo outro. E aí a criança que era super, pá, começa a ficar menos pá. Aí você vira adolescente. E adolescente já tem aquela coisa de achar que é inteligente pra caramba. E acha que os pais é tudo burro. Eu vou falar uma frase. Quando eu vinha saber que meu pai tinha razão, meus filhos já estavam bem crescidos para discordarem de mim. É legal essa frase, né? Porque até você ter filho e o seu filho crescer, demora para entender que teu pai tinha razão naquilo que ele falava. Por quê? Porque você, adolescente, sempre acha que ele é muito burro. Não, meu pai não sabe de nada. Vixe, meu pai não sabe de nada. No fundo, ele sabe muito mais do que você pensa. Então isso é engraçado. Mas no fundo, sem querer, o teu pai te limita. No fundo, sem querer, a tua mãe te limita. No fundo, sem querer, a sociedade te limita. E aí a gente vai ficando mais... Olha o nosso potencial. Olha o nosso potencial. Vai vindo para baixo. Eu tenho muita convicção de que, não só por ter brincado normal,
mas porque eu sempre fui muito empoderado para o meu pai. O meu pai, ele nunca chegou em mim e ficou duvidando de mim. Ele nunca chegou em mim e falou, meu, não faz isso não, vai dar dor de cabeça aí, meu, não faz isso não. Ele falava, quer fazer? Vai lá e faz. Agora, não volta chorando não. Vai lá, cabeçada, quando voltar, volta o que você aprendeu e toca a vida. Porque a vida é assim. A vida ela é feita de experiências e aprendizados. O que me fez, na verdade, conseguir ter uma vida de uma trajetória das minhas crenças, foi sem dúvida nenhuma ter sido empoderado pelo meu pai em primeiro lugar, pela minha mãe. Eles não duvidavam de mim. Eu tenho uma carta até hoje do meu pai, de quando eu fui jogar no Internacional de Porto Alegre. Eu tinha muitas dúvidas. Cara, eu tinha 15 anos para 16, eu estava indo morar em Porto Alegre, longe da minha família. E cara, aquilo é complicado, velho. E eu cheguei num time que jogava Daniel Carvalho, vocês devem conhecer. Cheguei num time que jogava Fábio Rockenbach. O Daniel era mais novo, mas ele já jogava no nosso time. Pô, Fábio Rockenbach era capitão do time, tomava tapa pra caramba dele. Então, dava também, mas tomava. No fundo, o que eu quero e o que eu acredito é que a sociedade precisa ser mais empoderada. As pessoas precisam ser empoderadas. Eu tenho convicção que o papel da FATEC é empoderar você nas suas forças. É empurrar você para o seu potencial. É levar você para um lugar que você ainda não percebeu que você pode chegar. É isso que a FATEC tem que fazer. É isso que cada um dos professores tem que fazer com vocês. Entender que a função dele não é transferir conhecimento, mas sim contribuir no potencial das suas forças. Eu vou falar uma coisa para vocês, professores. Eu fico chateado de ver todo mundo sendo julgado do mesmo jeito. Está errado, pessoal. A gente julga, eu não estou falando que vocês fazem isso, mas essa é a educação tradicional. A gente julga as pessoas como se todas fossem iguais, e a vida não julga as pessoas iguais. O julgamento da vida é conforme contexto. E a gente não traz esse contexto para a nossa vida. A gente não traz esse contexto para a educação. Eu não estou falando que a vida é fácil. Eu não estou falando que a vida é moleza. Mas está errado a gente julgar todo mundo igual, porque cada um de nós somos únicos. Cada um de nós somos seres individuais. Eu não tenho dúvida, gente, que você que está aqui hoje é melhor do que eu em alguma coisa. Eu não tenho dúvida. Cada um de vocês é melhor do que eu em alguma coisa. E quando você percebe que coisa é essa, você pode alcançar resultados incríveis. Eu demorei para responder, porque eu acho que era muito mais do que uma resposta e uma reflexão. Hoje a gente faz pouca reflexão, e eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Obrigado, cara. Tem uma pergunta aqui, né? Vamos lá. Oi. Meu nome é Vera. Tudo bem, Vera? Tudo bom. Atualmente eu estou como monitora educacional do SENAC, aqui em Guaratinguetá. E eu não sei se eu perdi, mas eu acho que não. Eu gostaria de saber qual a sua formação. Tem certeza, Vera? Nós estamos dentro de uma faculdade, Vera. Ai, Vera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu fiquei quieto até agora, Vera. Eu tinha duas perguntas, eu escolhi a pergunta. Não, mas eu vou te falar. Eu para ter uma faculdade, eu precisei comprar uma. Mas eu gostaria de complementar, então, assim, com a sua experiência. Eu sei que uma das dicas seria o idioma, que você falou, e também essa questão de viajar muito, conhecer outros lugares. Mas então eu queria saber se você tem alguma dica em relação à formação, que eu digo, da vida, né, para chegar a empreendedor, que você poderia passar. Legal, Vera. Eu vou ter que falar a minha... eu vou ter que dar a minha opinião da educação. Posso? Ai, concentra, Rodrigo. Calma, Rodrigo. Seguinte, pessoal. Número 1. Dentro da filosofia de
entender cada um de nós, seres individuais, e entender que temos habilidades diferentes, talentos diferentes, eu também entendo que a escola deveria, antes de me ensinar português e matemática, antes de me ensinar física e química, me ensinar e me empoderar a me comportar como um ser humano melhor. A escola deveria transferir a mim uma capacidade de consciência cívica que poucas pessoas possuem. A escola deveria fazer eu me autoconhecer melhor. Eu não aprendi isso na escola, professora Vera. Eu parei de estudar na 8ª série. Porque quando eu fui para o colegial, eu fui jogar no Corinthians. E aí eu tive que fazer um acordo com a escola que era: eu jogo para você, ganho uma bolsa, só que você não me cobra vir na escola. Porque eu treinava de manhã e à tarde. Então o meu colegial foi assim. Eu fiz o meu 3º colegial jogando em Porto Alegre, estudando em Guarulhos. Eu não fui, eu tenho que ser sincero. Ainda bem que a escola fechou, que aí ninguém vai me encher o saco. Não foi por minha causa, não. Mas no fundo, quem me ensinou foi a vida. Quem me ensinou foram as minhas experiências, foram os meus fracassos. Eu aprendi e aprendo todos os dias com os meus fracassos. Quem me ensinou foi o empoderamento que a vida me deu de falar: vai lá, Rodrigo, vai lá, Rodrigo, vai lá, Rodrigo. Como eu poderia falar: vai lá, Vera, eu acredito em você, Vera. Como eu poderia falar: vai lá, Gisele, vai lá, Mário, vai lá, Maurício, vai lá, Patrícia, vai lá, Vanessa. Porque no fundo a vida é isso. A vida é feita de descobertas. A vida não é feita da caixa que a escola quis me colocar, não, velho. Eu fui expulso de 2. Porque no fundo, mas eu não estou falando de faculdade, porque agora vocês já têm uma outra consciência em relação à vida. Mas você imagina eu na 3ª série, querendo sair para conversar com a tia da cantina, e a professora querendo que eu aprendesse matemática, velho. A tia da cantina é uma ideia legal, fazia uma pizzinha daquelas gostosinhas. Era muito mais legal falar com ela do que voltar para a sala e ouvir a professora de matemática, que queria colocar na minha cabeça que se eu não ficasse dentro dessa caixa aqui, se eu não ficar dentro dessa caixa aqui, Rodrigo, você vai ver, viu? Você vai ver. A vida vai te destruir se você não ficar nessa caixa aqui. A vida destrói quem está dentro da caixa. Essa é a minha visão. A educação, eu tenho uma escola. A educação está quebrada. Se a gente não mudar o modelo mental da educação, e ela, não é que ela está quebrada no Brasil, ela está quebrada no mundo. O modelo tradicional está quebrado no mundo. A educação se consolidou na Revolução Industrial, onde pessoas eram trocadas como máquinas. Então as pessoas precisavam aprender as mesmas coisas para serem substituídas da mesma forma, sendo que nós somos seres individuais. Por que a escola não me empodera a ser mais questionador? Por que a escola não me empodera a ser mais curioso? Eu gostava de bicicleta, nunca aprendi nada gostando de bicicleta. Poderia ter aprendido ou não? Era uma boa forma de aprender física? Era uma boa forma de aprender geografia? História eu odiava, eu tinha pavor de história, porque eu tinha que ler os bárbaros. Nem lembro mais dos bárbaros. Só que hoje eu conheço de história porque eu vivi o mundo, eu já viajei em mais de 50 países. Eu sei onde é que é o Rio Sena. Já naveguei nele. Se eu ficasse dentro da caixa que a minha professora falava que era para eu ficar, eu não teria navegado no Rio Sena. Eu só ia ver por foto e hoje pelos vídeos aí no YouTube. Agora, o que eu acredito que as pessoas devem fazer é: sejam curiosas, queiram aprender. Não é por mim que você tem que querer aprender, é por você, cabeção. Pelo amor de Deus, a minha vida está resolvida. Não é por mim, não, é por você. Está resolvida é nada, porque ainda tenho um monte de ano para viver aí, e eu vou fazer um monte de outras coisas que eu nem pensei ainda. Mas assim, é por você.
aprender, professora, tinha que ser igual a respirar. Aprende. Você deveria ser assim na sua vida. Você deveria buscar aprender todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. E aí, aplica aquele aprendizado. Entende como com aquele aprendizado você é um ser humano melhor. Eu fui numa palestra esses dias, que a hora que eu acabei a palestra, teve uma pergunta assim, ó: nossa, Rodrigo, você, desse jeito, você não vai parar nunca, né? Eu falei, não. Mas por quê? Já não está bom? O que é tá bom para você? Eu falei para a pessoa. O que é tá bom para você? Porque tá bom é perspectiva. Porque não é que eu não vou parar nunca de construir empresas, eu não vou parar nunca de aprender, eu não vou parar nunca de evoluir. E vou morrer sem ter utilizado 10% do meu potencial. Porque o ser humano é isso, a gente não utiliza nada do nosso potencial. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se eu pudesse agora te dar uma dica para mudar a sua vida, é essa aqui, ó. Nós temos o cérebro aqui no meio, ele é rachado, ele tem uma divisão. Ele fica meio coladinho aqui, ó, mas no fundo ele é rachadão. O que liga são várias células. O lado esquerdo é o lado racional. É o lado do antes e é o lado do depois. O lado direito é o agora. A sociedade impondera a gente usar o lado esquerdo, que é o antes e o depois. Eu quero empoderar você a usar o lado direito. Você sabia que se você só tivesse o seu lado direito do cérebro nesse momento, você não ia entender que nós somos seres separados? Você sabia que se você só usasse o seu lado direito, você não ia entender que você precisa competir na vida com outro ser humano? Eu não estou falando que competir não é bom, porque eu sou um competidor por natureza. Eu adoro ganhar. Mas conforme a vida foi passando, eu percebi que melhor do que a vitória é o sabor da experiência. E quando eu comecei a entender que eu não tinha que ser melhor do que você, Chaim, eu tinha que ser melhor do que o Rodrigo, eu me tornei uma pessoa melhor. Eu me tornei um profissional melhor. Eu me tornei um profissional mais bem sucedido, mas eu também me tornei um pai agora melhor, um marido melhor, um filho melhor, um amigo melhor, um chefe melhor, um patrão, sei lá o que, melhor. Porque essa é a minha inquietação, querer ser melhor em diversas facetas, mas principalmente enquanto indivíduo. Quando eu percebi que a minha competição não devia ser com o mundo, devia ser comigo, os meus resultados triplicaram. Seja melhor do que você. Não quero ser melhor do que o Rodrigo, não quero ser melhor do que o João, não quero ser melhor. Se você quiser ter o João como referência, o Maurício como referência, a Gabriela como referência, tenha. Olha para os valores, olha para a trajetória e tenha. Mas na verdade seja melhor do que você. E quando você quer ser melhor do que você todos os dias, você está ávido a aprender todos os dias. E vamos falar uma coisa, professora Vera, informação hoje é commodity. Informação, se você me falar de qualquer assunto, eu vou entrar agora, eu vou saber. Pode falar aí, qualquer assunto. Vai estar aqui, ó. Agora, depende da minha vontade, do meu interesse de ir em profundidade nisso aqui. E aí, para acabar essa resposta, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo a importância de viver uma vida mais profunda e menos rasa. Obrigado, pessoal. Oh, isso é um desafio, hein, professora? Vamos lá. Eu tenho um microfone aqui. Joga aí, professor, joga aí. Boa. Valeu.